Tipos de bancos de dados, videoaula 1. Introdução. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Jailson, eu serei o seu professor na disciplina de banco de dados. Agora nós vamos começar a nossa aula sobre tipos de bancos de dados. Para isso é preciso entender que existem vários tipos de bancos de dados e são utilizados para poder armazenar variedades de dados. Essa imagem demonstra a simbologia de um banco de dados. Vamos falar agora sobre alguns tipos de bancos de dados. Nós temos o banco de dados centralizado, nós temos o banco de dados distribuído e nós temos o banco de dados relacional. Há outros tipos de bancos de dados, mas trataremos na próxima videoaula. Bom, vamos falar um pouquinho sobre banco de dados centralizado. Ele é um tipo de banco de dados que ele armazena alguns dados em um sistema de bancos de dados centralizado. Ele conforta todos os usuários ao acessar os dados armazenados de diferentes locais por meio de diversos aplicativos. Esses aplicativos eles contêm um processo de autenticação para permitir que os usuários acessem os dados com segurança. Um exemplo de banco de dados centralizado pode ser o da Biblioteca Central, que contém um banco de dados central de cada biblioteca de uma faculdade ou até mesmo de uma universidade. Logo abaixo, nós temos uma imagem que pode representar esse banco de dados centralizado. Eu tenho diversos provedores de dados, eu tenho um sistema centralizado, onde consegue fazer o sistema de gerenciamento de banco de dados, e eu tenho um usuário fazendo uma solicitação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens de um banco de dados centralizado. Primeira vantagem é exatamente o que? Eu diminuo o risco de gerenciamento dos dados, ou seja, a manipulação dos dados não afetará os dados principais. Segunda vantagem, a consistência dos dados ela é mantida, pois ele gerencia os dados em um repositório central. Terceira vantagem, ele fornece melhor qualidade de dados, o que permite que as organizações estabeleçam padrões de dados. Por último e não menos importante, nós temos como vantagem de um banco de dados centralizado menos dispendioso, porque são necessários menos fornecedores para lidar com os conjuntos de dados. Algumas desvantagens são apresentadas no banco de dados centralizado. Bom, o tamanho do banco de dados centralizado normalmente é muito grande, o que aumenta o tempo de resposta para a busca de dados de maneira geral. Segunda desvantagem de um banco de dados centralizado é exatamente o que? Não é fácil de você atualizar um sistema de banco de dados extremamente extenso, leva-se muito tempo e tem um alto grau de complexidade. Por último e não menos importante, como uma desvantagem de um banco de dados, é exatamente o que? Se ocorrer algum tipo de falha no servidor, todos os dados serão perdidos, o que pode ser uma perda enorme. Bom, agora a gente vai falar do banco de dados distribuído. Ele é o segundo tipo de banco de dados. Diferentemente de um sistema de dados centralizado, em sistemas distribuídos, os dados são distribuídos entre diferentes sistemas de banco de dados de uma organização. Esses sistemas de banco de dados são conectados por meio de links de comunicação, e esses links ajudam os usuários finais a acessar os dados facilmente. Alguns exemplos de banco de dados distribuídos são o Apache Cassandra, o HBase, o Ignite, entre outros. Aqui nós temos uma imagem que pode representar um banco de dados distribuído. E nós podemos dividir ainda mais um sistema de banco de dados distribuídos em duas grandes partes. A primeira delas é o DDB homogêneo, ou seja, ele é um sistema de banco de dados que são executados no mesmo sistema operacional, usam o mesmo processo de aplicação e ainda carregam os mesmos dispositivos de hardware. E nós temos o DDB heterogêneo, que ele é um sistema de banco de dados que são executados em diferentes sistemas operacionais, sob diferentes procedimentos de aplicação e que carregam diferentes dispositivos de hardware. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens do sistema distribuído. Bom, a primeira delas é o que? O desenvolvimento modular ele é possível em um banco de dados distribuído, ou seja, o sistema pode ser expandido, incluindo novos computadores e conectando-se ao sistema distribuído. Segunda grande vantagem de um sistema de banco de dados distribuído é exatamente o que? Uma falha no servidor não afetará todo o conjunto de dados, diferentemente do primeiro exemplo. Agora nós vamos falar do banco de dados relacional.
Esse banco de dados ele é baseado no modelo de dados relacionais, ou seja, que armazena dados em forma de linhas, que são as tuplas, ou até mesmo em forma de colunas, que são os atributos, e juntos formam uma tabela, uma relação, muito parecido com o Excel, a qual nós conhecemos. Um banco de dados relacional, ele utiliza o SQL para armazenar, para manipular e até mesmo para manter os dados. Edward F. Code ele inventou o banco de dados em meados de 1970. Cada tabela do banco de dados ele carrega uma chave que torna os dados únicos e diferentes dos outros. Alguns exemplos de bancos de dados relacionais são o MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, entre outros. O banco de dados relacional ele possui uma propriedade muito interessante, que era conhecida como ACID. Vamos lá aprender o que é essa sigla? Bom, o A vem de atomicidade, o C vem de constância, o I de isolamento e o D de durabilidade. O A ele significa atomicidade, como eu havia falado anteriormente. Isso garante que a operação de dados será concluída com sucesso ou com falha. Ele segue a estratégia do tudo ou nada. Por exemplo, uma transação será confirmada ou ela será abortada, segundo as características da atomicidade. Bom, o C vem da consistência. Se realizarmos qualquer operação sobre os dados, seus valores antes e depois da operação devem ser preservados. Por exemplo, o saldo da conta antes e depois da transação deve estar correto, ou seja, deve permanecer conservado. O I vem de isolamento. Por exemplo, pode haver alguns usuários concorrentes para acessar dados ao mesmo tempo do banco de dados. Assim, o isolamento, essa característica entre os dados devem permanecer isolado. Ou seja, por exemplo, quando várias transações ocorrem ao mesmo tempo, os efeitos de uma transação não devem ser visíveis para outras transações nos bancos de dados. E por último, e não menos importante, nós temos o D de durabilidade, que representa o quê? Ele garante que, uma vez que foi concluída a operação, e confirmados os dados, as alterações nos dados permanecerão permanentes. E com isso nós finalizamos essa nossa primeira aula de banco de dados. Estou ansioso para encontrá-los na segunda aula. Tchau!